Bom dia, povo abençoado. Bora tomar café? O texto da manhã está na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, vamos ler do verso 13 ao verso 15, que diz assim: E quando vós estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da vossa carne, nos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principais e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Amém? Amados, o apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses, exortando algumas coisas, como andar, como se portar, para manter a firmeza em Cristo e as advertências às falsas doutrinas. Nesse bloco ele fala sobre isso, advertindo sobre falsas doutrinas, criadas por homens para a sua própria maneira de viver. Como já disse várias vezes, muitos querem ajustar a Bíblia à sua maneira de viver, quando temos que ajustar a nossa maneira de viver à Bíblia. É porque ela que é a nossa regra de fé e de prática em todas as situações. Então, o apóstolo falando, escrevendo à igreja e dizendo: olha, vocês quando estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da vossa carne, Cristo vivificou juntamente com ele, perdoando todas as ofensas. Então, todas as ofensas, todos os pecados foram perdoados por Cristo. E aí no verso 14 ele fala: havendo riscado a cédula que era contrária nas suas ordenanças. Ou seja, havia uma cédula, um escrito, ou seja, uma condenação a cada um de nós. Então o Senhor Jesus pega aquela carta, aquela cédula com a nossa condenação e risca o nosso nome daquela cédula. Risca o nosso nome daquela cédula e pega aquela cédula e cravou-a na cruz. Ou seja, a cruz foi o marco nas nossas vidas, porque a cruz gerou perdão, a cruz gerou salvação. E aqui vem o verso 15, um texto muito importante, que muitas pessoas não se atentam. Diz assim: e despojando os principais e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Quando Jesus foi levado pelo Espírito Santo, Mateus capítulo 4, ao deserto, o diabo, ele foi lá tentar Jesus. E depois vai poder ler que Jesus estava jejuando, e quando ele teve fome, o diabo chegou. Falou: se tu é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E ali começa todo um processo de tentação de Jesus, e Jesus consegue rebater com a própria palavra. Com a própria palavra, Jesus rebate todas as investidas do diabo. E aqui na cruz, ele diz assim: olha, despojando os principais e potestades, os expôs publicamente. Ou seja, quando Jesus estava na cruz, o diabo estava lá. Ele estava lá. Estava lá rindo, estava lá satisfeito, talvez achando que ali seria o fim de Jesus. Mas Jesus triunfou naquela cruz. Triunfou
e expôs os principados e as potestades publicamente. Ali foi a ascensão de Jesus ali, a glorificação de Jesus ali e a humilhação do diabo e seus anjos. E com isso, aquela vitória que ele teve sobre a cruz, cravando a nossa cédula, a cédula que estava no nosso nome foi riscada, foi cravada na cruz, nós tivemos perdão pelos nossos pecados e tivemos a possibilidade da vida eterna. Cada um que aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador vai ter passaporte para entrar das moradas celestiais, ou seja, para a vida eterna. Aceite a Jesus enquanto há tempo, porque haverá um dia em que não haverá mais tempo. Então aproveite o momento. Que Deus te abençoe nesse dia, tenha um excelente dia na presença do Senhor. Não se esqueça de deixar seu comentário, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo. Sou o pastor Danilo, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu lar, em nome de Jesus. Amém.